nesse momento, Deus ele foi ministrando em meu coração, falando algumas coisas. Aí ele pegou e falou: cara, deixa Deus te usar. Eu falei: amém, vamos lá. E em todas as minhas mensagens, eu gosto de frisar nos temas da mensagem, porque talvez você vai sair daqui nessa sexta-feira, talvez essa mensagem não vai servir para você agora, mas pode servir para você amanhã, pode servir para você no domingo, pode servir o mês que vem, o ano que vem, mas um dia você vai lembrar desse tema. E esse tema é muito importante, eu quero que você grifa dentro do teu coração. O salmista diz: a tua palavra eu escondi guardada dentro do meu coração. Então eu quero que você grifa esse tema, e se você grifar também, a mensagem vai ser gratificante demais, porque uma semente vai ser germinada aí dentro, eu creio. Então esse tema mexeu muito comigo, e por incrível que pareça, foi dentro do carro, aonde Deus falou comigo assim: desacelera. E é uma loucura, para mim é muito complicado falar desacelera, porque nós que somos jovens, somos acelerados demais, desesperados, ansiosos. Estamos em um tempo que a ansiedade está pegando muita gente. Eu não sei se dentro da tua casa existe alguém com ansiedade, mas estamos em uma época onde muitas pessoas estão ansiosas. Não somente os jovens, mas sim existe senhoras, senhores, crianças. Mas existe um Deus que nos acalma. Existe um Deus que nos transforma e nos faz voltar ao primeiro amor. Existe um Deus que nos faz voltar ao princípio. E é sobre isso que eu quero ministrar dentro do teu coração, como Deus ministrou dentro do meu coração. E quando ele falou comigo dentro do carro, eu fui ouvir o áudio do Jean. O Jean falou: cara, me desculpa pela buzina, eu estava buzinando para um abençoado que acabou de me fechar. Aí eu falei: é confirmação de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Você que foi achando, glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas tem aqui atrás também. Verso 38 vai dizer o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Meus irmãos, se a gente for olhar o capítulo 10, do começo, a gente vai ver Jesus mostrando para o povo, ensinando os discípulos e também separando eles para caminhar. Porque chegou a hora de multiplicar o Evangelho, chegou a hora de proclamar o Evangelho. E Jesus, como um mestre, ele ensinou esses povos, e não somente os 12, ele começou a separar outras pessoas também. O Evangelho não foi somente para alguns, o Evangelho na verdade é para o mundo inteiro. A Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então ali o Evangelho começou a ser proclamado. Jesus manda o povo ir, vai lá, prega o Evangelho. Aí logo após, na metade do capítulo, vai falar sobre o bom samaritano. Vai dizer que
passa pessoas muito importantes. Se você for ler o texto, vai dizer assim, que passa um sacerdote, vê o homem caído e se desvia. Aí depois vem o levita, vê o homem caído e se desvia. Mas vem o bom samaritano ali e aquece, dá comida, dá algo de beber, tira o homem dali. Aí entramos na história que queremos. Maria, Jesus e seus discípulos chegam ao povoado. Eu vou conjecturar aqui, a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino Jesus cansado, com fome. Mas o Evangelho não para, mesmo que estamos cansados, mesmo que estamos com fome, mesmo que estamos com sono. O Evangelho precisa ser anunciado, porque existe uma vida após a morte. E é isso que Jesus ele estava ensinando para aquele povo, para aqueles discípulos. Aí ele chega na casa de Marta e Maria. Marta era uma pessoa muito importante no Evangelho ali. Ela era uma mulher que hospedava bem. É uma mulher que conseguia abraçar as pessoas. Era uma mulher que conseguia chegar e falar: cara, é o seguinte, eu deixei um lugarzinho pronto para você. Era uma mulher que tinha uma função muito importante no Evangelho. O corpo, ela não é composta, o corpo não é composto com membros iguais. Ele é composto com membros diferentes e várias funções. O nariz serve para respirar, a boca serve para falar, o ouvido serve para ouvir. Cada um tem a sua importância. Então Marta era muito importante naquele tempo, naquele momento. E ela começa a limpar a casa, porque ela imagina, o mestre está dentro da minha casa, Jesus chegou junto com os seus discípulos, eu preciso preparar algumas coisas. Porque naquele tempo não tinha um WhatsApp, Jesus não mandou um WhatsApp, ei Marta e Maria, estou chegando aí. Jesus simplesmente chegou. Eu quero abrir um parênteses aqui e te falar uma coisa que o Senhor ministrou dentro do meu coração neste momento. Jesus, Ele entra em ação em momentos que você menos espera. Jesus, Ele trabalha com você trabalhando. Mas pastor, eu estou cansado. Continua trabalhando. Mas pastor, eu estou desanimado, eu não consigo mais. Continua trabalhando. Mas pastor, a minha família não está pesado demais. Continua trabalhando, porque Jesus, Ele trabalha quando você trabalha. Mas somos seres humanos e entendemos que o corpo abate. Sabemos que o nosso corpo se cansa. Mas Jesus, Ele se achega e nos dá a sua força para vencer algumas situações. Então Marta, ela continua trabalhando, continua fazendo, e ela começa a observar. Já não sei se aqui acontece, ô pastor Jean, mas na minha acontece muito. Quando uma pessoa está trabalhando, o outro está sentado, parado. Ah, mas fulano está parado. No meu trabalho acontece muito isso também. Isso é normal de um ser humano, de olhar para o lado, de olhar para trás, observar o ambiente, observar o que as outras pessoas estão fazendo. E ela naquele momento ela achou, cara, de verdade eu preciso arrumar a casa, é um momento muito especial. Aonde Maria, o momento especial era aquele sentar aos pés de Jesus. E Marta continua e fala para Jesus: Jesus, é o seguinte, não te incomoda ver a Maria sentada aos seus pés enquanto eu estou trabalhando? Jesus, muito sábio, Ele cuida em amor. Ele chama a nossa atenção, olhando nos nossos olhos e falando: filho, calma. Eu imagino Jesus olhando com aquele olhar de amor para Marta, dizendo: calma aí, Marta. Eu imagino Jesus olhando e pensando: Marta, calma. O que você está fazendo está certo. Você está preparando a casa, você está preparando o ambiente. Mas o que a Maria escolheu, ninguém pode tirar. O trabalho, meu amado, todo mundo pode tirar.
O cargo que você exerce dentro da igreja, qualquer um pode tirar de você. Mas a palavra do Senhor ninguém pode tirar de dentro de você. Você pode estar ocupado nos seus afazeres. Você pode estar ocupado no que você está fazendo na igreja. Você pode estar escalado todos os cultos. O pastor pode te colocar na porta todos os cultos. Mas, meu amado, a palavra de Deus ninguém pode te tirar. O pastor pode falar: ei, amado, você está de banco hoje. Mas a palavra de Deus ninguém pode te tirar. É essa palavra que vai nos sustentar. É essa palavra, é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos fazer vencer algumas situações. Estamos em um tempo muito ruim, onde todo mundo quer correr, onde ninguém tem mais paciência. Ninguém tem paciência mais. Eu falo por mim mesmo, eu sou impaciente no trânsito. Talvez você seja assim também. Eu sou muito impaciente, Jean. A minha esposa, ela é o Espírito Santo aqui do meu lado. Ela fala para mim assim: calma, amado. Para que essa ansiedade toda? Mas eu quero te falar uma coisa. Talvez você esteja ansioso por algo, bens materiais, por algo, construir um império, um castelo. Não ande ansioso por isso. Isso vai passar. Nós, como cristãos, precisamos ansiar pela volta de Cristo, porque aí a nossa vida será completa. Estaremos sentados ao lado do Pai, iremos ver a face do nosso noivo querido. É esse presente que precisamos ansiar. Precisamos todos os dias clamar: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu anseio pela tua volta. Tudo isso vai passar. Tudo isso daqui vai ficar, essa estrutura vai ficar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Ele nos prometeu uma casa, uma morada. Ele subiu lá e levou e falou assim: ei, eu tenho preparado uma casa para vocês. Não é pelo que fazemos aqui na terra, mas sim pelo que cremos. Não é pelos esforços que fazemos, mas sim aonde acreditamos e aonde o nosso coração está inclinado e apontado. Eu posso ter uma bela voz, eu posso ter uma bela ministração, eu posso ter belos dons, eu posso falar na língua dos anjos, eu posso fazer muita coisa, mas a palavra do Senhor não estiver dentro de mim, nada disso valeria. A palavra do Senhor vai nos dizer: sem amor nada valeria. O verdadeiro amor é esse. É quando a palavra entra dentro de nós, quando a mensagem do Senhor penetra dentro do nosso coração e vem e nos transforma. Meu irmão, eu acredito e sei que aqui existe palavra. Eu sei que tudo que tem pregado, eu acompanho vocês, todas as mensagens que tem liberado deste altar aqui é poderosa e está atingindo o teu coração. É esse evangelho que eu e você precisamos proclamar lá fora. As mensagens que estão sendo pregadas de sexta e domingo não pode paralisar somente até a porta, ela tem que chegar na tua casa. Eu acredito que você necessita de uma cura, eu acredito que você necessita de algo na sua vida, meu amado. Começa a proclamar o evangelho, começa a pregar a palavra que está sendo pregada na sexta e no domingo na sua família, para o seu marido, para o seu esposo, para os seus filhos, porque isso daqui não vai ser tirado. O governo pode falar: acabou a Bíblia. O governo pode falar: acabou as igrejas, pode fechar a porta. Mas a palavra de Deus ninguém pode tirar, porque eu guardei essa palavra dentro do meu coração. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa. A ansiedade, ela vem por algo que não vemos. Eu finalizei um livro, Jean, que fala muito sobre isso. O nosso problema é ansiar, ser ansioso por algo que não temos controle. E essa é a nossa deficiência. Ninguém anseia por algo que tem controle. Ansiamos por algo que não temos o controle. Eu quero te dizer uma coisa: o amanhã não existe para nós. A Bíblia vai nos dizer que precisamos viver o hoje. Amanhã não existe.
Eu vi que o Jean, ele falou, e eu também dou recado na semana, eu falo, cara, vai ter culto no domingo, seminário na segunda que vem, é normal, a gente precisa lembrar vocês, mas eu preciso lembrar você. Você não sabe se vai viver até aqui. Você não sabe se você vai passar da porta para fora. Eu não sei se eu vou chegar na minha casa ainda. Eu sei que hoje eu preciso viver. O amanhã, Deus cuida. O amanhã, Deus faz. O amanhã, Deus pode agir. O amanhã, Deus pode chegar aonde eu não posso chegar. Vivemos pela fé. Vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. O amanhã você não vê, amado. O amanhã você não enxerga. O amanhã você não sabe. Você sabe que amanhã é sábado, mas você não sabe o que vai acontecer. Talvez você tenha uma agenda programada amanhã, mas talvez você pode não acordar e não abrir os teus olhos amanhã. Mas hoje você sabe, hoje você pode mudar de vida. Hoje você pode se converter. Hoje você pode entregar a sua vida para Jesus. Hoje você pode, Senhor, eu estou aqui e necessito do Senhor. Irmãos, ao decorrer desse tempo, Deus ele tem ministrado no meu coração algumas situações. Eu por muito tempo foquei muito em filho pródigo. E é tão gostoso quando o filho pródigo volta. É muito bom quando o filho perdido volta para casa e encontra o pai esperando. Fazemos festa. Mas o que me preocupa nos dias de hoje, que existem muitos filhos que estão dentro, com propósitos errados. Muitos filhos que estão dentro de casa, está somente servindo, está somente achando que é servo, mas esqueceu que é filho. As nossas agendas nos tornou um servo escravo, um servo totalmente preso com muitas situações. Acabou fechando a nossa mente. Os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas ambições, acabou nos atrapalhando e nos aprisionando. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Antes de tudo isso, você é filho. Antes de eu ser consagrado a pastor, eu sou filho. Antes do Jean ser líder dessa igreja, ele é filho. É o ser filho que importa. É o ser filho que interessa para Deus. Como eu ouvi esses dias atrás, a pior palavra que um ser humano pode ouvir é: eu não te conheço. Quem é você? Mas Senhor, eu expulsei demônios do teu nome, eu falei em línguas, eu orei e pessoas foram curadas, mas eu não te conheço, você mesmo não foi curado. É a pior palavra que um ser humano vai ouvir na vida. Mas eu sei que eu e você iremos ouvir: pode entrar no gozo do seu Pai. Eu sei que eu e você nos encontraremos lá na glória como filhos de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito. Deus ele tem me apresentado pessoas que estão com o mesmo pensamento que o meu. Deus tem me apresentado pessoas e colocado pessoas do meu lado para me ajudar, até mesmo em oração, em direção, aconselhamento. Porque, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Eu sou filho de pastor. Nasci no berço evangélico. Meu pai fundou a igreja em 2005. E graças a Deus estamos lá, vamos completar 20 anos esse ano. Já passamos por várias coisas. Altos e baixos. Foi consagrado em 2023, em dezembro. Eu vou falar uma coisa para você e talvez pode te edificar. Talvez não te edifique hoje, mas um dia vai te edificar. E através do Jean, ele me aconselhou. Aonde eu me deparei e vi que eu estava fechado em uma bolha onde eu queria fazer muitas coisas. Sabe aquela vontade de fazer e querer mostrar? Sabe aquela vontade de fazer e falar: cara, eu vou conseguir fazer.
Eu preciso fazer. Uma coisa muito difícil é um pastor trabalhar, cuidar da família e cuidar de igreja. É muito complicado. Você precisa, o Jean olhou para mim e falou, cara, você precisa equilibrar. Porque no primeiro mês, eu queria fazer tudo. Queria colocar culto de terça, quinta, sábado, domingo, segunda e por aí vai. Mas eu percebi que não é o tanto de culto que tem dentro da igreja, mas sim, é o tanto de intimidade que temos com o Senhor durante a nossa semana. Para não nos tornarmos como Maria, precisamos voltar e se assentar nos pés do Senhor. Um dia você vai chegar nesse tempo que vai ser igual Maria, mas aí eu quero que você se lembre e fale, cara, eu preciso ser filho. Eu não quero ser escravo, eu não quero me prender em religião, eu não quero me prender nas coisas desse mundo. Eu não quero trazer problemas para minha casa. Eu preciso voltar. E eu tenho umas perguntas muito importantes para você, porque eu já estou finalizando. O que tem te tirado do foco? O que tem te tirado do foco? Talvez você tenha trabalhado bastante e isso tem tirado o teu foco diante de Deus. Talvez você tenha sido ansioso demais, ambicioso demais e isso tem te atrapalhado com uma vida com Deus. A segunda pergunta que eu quero perguntar para vocês, e o que Deus perguntou para mim também: os afazeres têm tirado o seu sono e também o seu tempo com Deus? Você tem perdido o seu sono, perdido o seu tempo com pensamentos do futuro, pensando em coisas que não chegaram para você ainda, em coisas que você não tem controle, e você tem perdido o seu sono, perdido o seu tempo, perdido o tempo com a sua família e tirado o seu foco. A terceira pergunta que eu quero fazer: quais atividades você tem parado por causa da sua agenda cheia? Talvez na sua semana você tem muitas coisas para fazer. Talvez na sua semana você colocou muita agenda para você. Segunda-feira eu tenho que cuidar do meu papagaio, na terça-feira eu tenho que cuidar do meu filho, na quarta-feira eu tenho que cuidar do Totó, na quinta-feira eu tenho que cuidar do Miau, na sexta-feira eu tenho culto, aí no sábado eu tenho outra coisa para fazer, no domingo eu tenho culto de manhã e à noite eu tenho outra coisa para fazer. Mas aí, você tem cuidado de você? Cuidou de todo mundo? Cuidou de tudo? Como é que está teu coração? Como é que está o teu coração, amado? Eu não sei o dia de ensaios aqui, mas talvez você ensaiou a semana inteira, prestou atenção nos louvores, mas e aí? Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? A minha oração vindo de lá para cá foi: Senhor, que eu não perca o meu coração nas coisas dessa terra, que eu não perca, não incline o meu coração para as coisas que não é seu, que não te favorece, que não te alegra. Agenda lotada e sem tempo para melhorar algumas partes. Muitas vezes acho que o Jean vai lembrar. Há um testemunho muito importante. O Jean falou assim: cara, não traia sua esposa com a igreja. Você lembra disso? Achamos que o adultério é somente trair a esposa ou o marido com outra pessoa.
talvez a gente tenha traído a nossa família com qualquer outra coisa, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos desejos de conquistar as coisas aqui nessa terra. Como que você está sendo como pai e mãe? O que seus filhos podem falar de você lá fora? A palavra do Senhor vai nos dizer em Deuteronômio 11 que precisamos ensinar os nossos filhos ao deitar, caminhar, na hora que for almoçar, na hora que for jantar, na hora que for dormir. Eu por muitas vezes me enganei, achei que trazer para a igreja seria um ensino que eu iria ensinar aos meus filhos. Sabe aquele texto? Ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se esfriar. Achamos que a igreja é algo educacional. Meu amado, não transfira a sua responsabilidade para a igreja. Não transfira a sua responsabilidade para os pastores. O que é para você fazer, você tem que fazer. O que está no seu controle, faça. O que não está no seu controle, não anseie por isso. O que você consegue resolver hoje, resolva hoje. O que você consegue resolver, resolva. O que você não consegue resolver, coloca nas mãos de Deus. O nosso problema hoje, na verdade, dessa geração, o problema da geração é clamar ao Senhor para as coisas que nós podemos resolver. Eu tenho uma mensagem que eu preguei no final do ano passado, na virada do ano. É o seguinte: não carregue o morto do ano passado para o ano novo. Sabe, clamamos por algo novo, mas não queremos abandonar as coisas velhas. Clamamos por vinho novo, mas o odre continua velho. Clamamos por coisas novas para este ano, mas eu não consigo ir lá pedir perdão para o fulano que eu magoei. Eu clamo por algo maravilhoso de Deus, mas ainda estou aprisionado com situações no passado. Eu clamo por um relacionamento novo, mas eu ainda estou preso no meu relacionamento passado. Meu irmão, o que é para você resolver, resolva. O que Deus, Ele vai fazer algo impossível. Ele é Deus do impossível. O que é possível, eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos fazer. Talvez você não tenha vivido algo novo na tua vida, porque você tem carregado coisas velhas do seu passado até aqui. Talvez você não tenha perdoado ainda seus pais lá no passado por algo que falou com você. Talvez algumas frustrações no passado você vem carregando até hoje. Eu quero te dizer uma coisa: resolva isso. Mas pastor, eu não consigo. Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você e ele vai te ajudar. A função do Espírito Santo é essa: de nos convencer de todo pecado, juízo e justiça. É o nosso consolador, é o nosso amigo fiel. Para de contar com pessoas que não é para você contar. Conte com Jesus. Jesus, Ele pode todas as coisas. Pessoas vão te frustrar, pessoas vão te machucar, vai te ferir, mas Jesus, Ele vai te curar, Ele vai te ensinar, Ele vai trabalhar por você, Ele vai carregar você no colo. Queremos caminhar sobre as águas, mas não queremos dar o primeiro passo, gente. Queremos que o mar se abra diante de nós, mas não queremos dar o primeiro passo. Precisamos dar o primeiro passo, meu irmão. Volta lá atrás. O que você precisa soltar? Talvez a sua mão está sangrando até hoje porque você tem segurado coisa que não é para segurar. Ei Marta, solta.
Ei, Marta, tira esses afazeres, solta. Senta nos pés de Jesus. Senta nos pés do nosso Senhor. É Ele que pode te ensinar a soltar todas essas coisas. Pastor, mas aonde está isso? Quando aquele menino rico vai dizer: o que eu posso fazer para seguir o Senhor? Você precisa obedecer os mandamentos. Mas eu obedeço, eu não roubo, não mato, eu obedeço os meus pais. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Qual foi a resposta do menino? Deixa quieto. O coração dele estava apegado no dinheiro, nos afazeres, no trabalho. Mas aquele que larga tudo, aquele que é discípulo, aquele que senta nos pés de Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja no fim do túnel, e chegará a luz que o Senhor vai clarear. Mas eu preciso estar assentado nos pés de Jesus. Meu irmão, eu preguei domingo passado sobre isso. O luto vai chegar um dia na sua casa. E isso não é profecia ou adivinha. A morte vem para todos. E aí? O problema não é o luto chegar na minha casa, o problema é como eu vou responder com esse luto. Meu amado, meu pai faleceu em 2021 com a Covid, aonde por várias vezes eu tentei arrancar minha vida. Tentei tirar minha vida porque eu era preso como meu pai. Sabe aquele negócio? Os meus pais não vão morrer. Meu pai vai me ver crescer, vai me ver casando, tendo meus filhos. E quando o luto entrou dentro da minha casa, a minha primeira coisa foi fazer o quê? Correr para o quarto escuro. Correr para tentar me esconder. Aí eu vi que não resolveu algumas situações, esse problema estava dentro de mim. Eu falei: quer saber? Eu vou acabar com esse problema. Eu vou pular de cima de uma ponte, eu vou fazer alguma coisa. Graças a Deus, a minha esposa estava do meu lado. Na época a gente estava namorando. Mas um dia, quando Jesus me encontrou dentro desse calabouço, no dia que ele me encontrou, ele falou o seguinte: meu filho, abandona isso. Isso não é para você. O que eu tenho para você é coisas grandes, maravilhosas. Os sonhos e os projetos que eu tenho para você é coisas grandes e maravilhosas. Mas eu não sei o que é. Mas eu acredito porque ele falou. Pode ser que eu não tenha o carro do ano, mas eu acredito que ele vai me dar uma coisa boa e nova. Eu sei que ele vai me levar para o céu. Eu sei que eu vou caminhar sentido o rumo do céu. Eu sei que eu vou caminhar sentido a cruz. Eu vou sempre negar, eu vou carregar a minha cruz e vou negar a mim mesmo, porque eu quero seguir a Jesus. O luto pode entrar na minha casa, mas eu vou continuar caminhando em Jesus. O desemprego pode bater na porta da minha casa, mas eu continuo adorando ao Senhor Jesus. Os problemas podem bater na minha porta, chegar na minha casa, mas eu continuo adorando ao Senhor Jesus, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você pode. Você pode, irmão. Talvez você vai passar por prova, talvez não. Até a nossa morte iremos passar por provas e dificuldades. Mas aquele que nos prometeu morada está conosco aqui. Ele está sentado aqui junto conosco. E Ele está tocando alguns corações aqui e trazendo em memória algumas coisas que você precisa abandonar e largar.
Alguns arrependimentos que você precisa abandonar e largar, para você poder viver algo novo. Porque o que o Senhor vai derramar nessa casa vai ser coisa tremenda. O que o Senhor vai derramar nessa igreja vai ser algo maravilhoso, que você precisa deixar lá para trás para você caminhar junto. Eu sei que Jesus, Ele vai fazer grandes coisas, gente. E você não ouviu só de mim? Porque Ele é Deus. E aonde tem coração contrito, coração quebrantado, ali Ele se encontra. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Ô Jean, posso? 2 minutinhos. Quero que você feche seus